O estudo bíblico, ele é a atividade mais fundamental do ser humano, mas também é uma atividade que é bastante difícil e bastante perigosa. O estudo bíblico é difícil pelo fato de que nós somos seres humanos e nós estamos tentando compreender minimamente o agir de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente. E para além disso, o fato do nosso limite de compreensão, a ação divina nem sempre é tão clara no decorrer da história ou mesmo no tempo presente. Então, esse é o problema de dificuldade e distanciamento. E ainda nesse problema de dificuldade, nós temos no nosso mundo moderno várias compreensões daquilo que é o divino, várias perspectivas de ver o divino, o transcendente, o metafísico, que está além da matéria. E somado a isso, nós temos o problema do perigo de fazer o estudo bíblico. E por que é perigoso estudar as Escrituras? Por conta do problema do autoconhecimento interno. Porque toda vez que nós estudamos e olhamos para Deus, Deus mostra quem somos. Isso, de imediato, traz temor, traz agonia e pode trazer um certo modo de desespero. Porque toda vez que você se aproxima de um ser totalmente santo, você vê o quanto você é pecador. Isso deixa em profunda agonia. Todo mundo que vai às Escrituras estudá-las seriamente vai perceber, vai passar por isso. E talvez nunca deixe, em alguma medida, isso e acompanhe na sua mente. Essa semana, então, eu, já pensando sobre o tema, eu fui assistir um documentário do Morgan Freeman, um ator norte-americano bastante conhecido, chamado A História de Deus, está no YouTube. E ele vai investigar diferentes percepções e crenças do divino, espalhadas no mundo. Ele é um multiculturalista, vai entender as religiões como sendo praticamente assim, parentadas, né? Cada um tem um aspecto da verdade, cada um consegue enxergar um pouco da verdade. Deus é tudo isso aí que está ali dizendo as religiões. Mas uma coisa que chama atenção é que uma das suas constatações é de que pessoas e culturas diferentes têm experiências e conceitos diversos sobre a noção religiosa. Então, por exemplo, alguém identifica uma experiência mística com Deus, com Jesus, com Allah, com Buda e por aí vai. E tudo isso é uma grande mistura do caldeirão do mundo moderno. Mas o ponto disso aqui é percebermos que, para todos os fins, todos nós, como seres humanos, independente da cultura, estamos buscando compreender o divino de alguma maneira. O problema é como a gente compreende o divino. E isso é que vai fazer toda a diferença no estudo bíblico, que é de fato centrado em Deus. Então, o homem ele parece habitar, de algum modo, na reflexão e na busca do divino. Só que com isso, com o seu pensamento particular, ele vai criar, quanto a Deus, caricaturas, ídolos, falsos deuses, que passam a ser formado no seu imaginário e ele atribui valor, atribui poder àquele Deus Altíssimo, né, que ele entende que é a verdade. E para nós, então, hoje pela manhã, o que ele vai refletir? A gente vai pensar sobre algumas perguntas. Que limitações e pressões nós sofremos ao pensar sobre Deus? Quem é Deus? Como pressupor a existência e atributos do divino que nos levem a um estudo bíblico adequado? E se Deus for tido como ponto de partida, quais são as implicações disso? Então esse aqui é o problema geral, a gente vai pensar basicamente nesse sentido. E eu, refletindo sobre isso, eu apontei 3 dificuldades para se fazer um estudo bíblico centrado em Deus. Ora, você tem várias dificuldades para fazer um estudo bíblico adequado, mas 3 para mim são mais importantes. E só para dizer, você tem a dificuldade, muitas vezes, essencial, a dificuldade da preguiça, né? A falta de vontade de ir ao texto bíblico. A gente tem a dificuldade de interpretar as Escrituras, às vezes também por um defeito de informação, um problema de informação. Você tem um problema funcional de ler e compreender o que o texto está dizendo, não só de Escritura, mas no geral. Isso também acontece muito. Só que esses problemas, eles ainda são uma superfície de um problema maior, de problemas maiores. E é justamente sobre esses problemas que eu quero pensar com vocês. O primeiro problema que eu vou apontar é quem é Deus. A falta de conhecimento de quem Deus é. Depois eu vou falar o problema por parte do cristão
que mistura o ensino bíblico com aquilo que não é bíblico e tenta formular aquilo que é o divino. E por fim, o problema da revelação divina, que é a questão da perda da centralidade das Escrituras. Aí, partindo disso, eu vou apontar alguns, digamos assim, nortes para o bom estudo bíblico, se assim Deus permitir. Bom, primeiramente, o problema da perda do conteúdo do substantivo Deus. Para simplificar o que eu quero dizer quanto a isso, o que eu quero contar nesse ponto é o seguinte: nós, como seres humanos limitados que somos, e na cultura que nós vivemos, nós perdemos o sentido do que é Deus. Frank Schaeffer, no seu livro Amor da Razão, ele fez um apontamento muito interessante no final do livro. Ele vai dizer que a palavra Jesus impede, a palavra Jesus, o termo Jesus, que a gente compreende hoje na nossa sociedade como todo, impede que as pessoas cheguem ao Jesus histórico, Jesus verdadeiro das Escrituras. Por quê? Porque, de certo modo, as pessoas, em geral na sociedade, pressupõem que elas sabem quem é Jesus, elas sabem quem é Deus, e elas conhecem as Escrituras. Ora, a gente poderia pensar que isso é um problema fora da igreja, mas não é. A gente poderia pensar que isso é um problema só da igreja, mas não é. Inclusive no seminário, pessoas que se formam com 4 anos continuam sem compreender quem é Jesus, sobre a sua natureza, sobre os seus atributos, sobre quem ele é como essência. Então, esse é o problema da perda do conteúdo do substantivo Deus. Quem é Deus? É a primeira pergunta quando a gente vai pensar no estudo bíblico. Quem é Deus? É a pergunta mais basilar. Então, no contexto que nós vivemos, em que Deus ele é compreendido de várias maneiras, sobre várias perspectivas, isso agrava ainda mais a dificuldade que nós temos de pensar. Deus é justo, santo, todo-poderoso, que é dos céus e terra e tudo mais, enfim. Aquilo que as Escrituras ensinam. Isso mais à frente vai acarretar o problema do, abre aspas, eu acho, fecha aspas. Eu acho que Deus é assim. Eu acho que Deus age assim. Eu acho que Deus... A saída que nós encontramos, às vezes, nesse problema, é muito frágil. É sair do que eu acho para estabelecer quem é Deus. Só que isso nas Escrituras jamais é permitido. Em todas as outras religiões, de algum modo se permite que Deus seja manipulado, que as pessoas digam quem é Deus, até porque são falsos ídolos. Esse Deus é assim, mas isso aqui não bate com essa realidade, então a gente vai dizer que Deus agora, o nosso Deus está agindo dessa maneira. Não, ele está agindo dessa outra maneira, ele mudou. Só que nas Escrituras nós temos um Deus imutável, caráter constante, atributos estabelecidos, claros, e a gente tem que aprender quem ele é, porque ele não muda quem ele é, por conta que nós achamos que deve mudar. Então, dessa maneira, responder à pergunta quem é Deus é a questão mais essencial. Porque as Escrituras, elas dão o conteúdo da pessoa de Deus, do substantivo de Deus. Entende? Então, por exemplo, para ser mais claro ainda no que eu estou querendo dizer, quando a gente fala assim, Deus te abençoe para uma pessoa, se ela não conhece o Deus das Escrituras, aquela frase pode não ter nenhum sentido de verdade ou prático para aquela pessoa. Porque talvez ela vai pensar numa caricatura de Deus, ela vai pensar no falso ídolo, ela vai pensar no seu imaginário, quem é Deus, o que Deus vai fazer. Irmãos, porque isso é tão fundamental, isso vai ter implicações, dezenas de implicações, eu não posso focar nelas aqui, mas eu só quero contar uma rapidamente para dizer que na pregação do Evangelho, quando a gente fala em evangelizar alguém, a gente tem que dizer de quem está falando. Deus ama você, Cristo ama você, mas a pergunta próxima é quem é esse Jesus? Mas por que ele tem que me amar? Certo? Porque se a gente pressupor que todas as pessoas conhecem e sabem quem é Deus, a gente cai numa falta de comunicação com aquela pessoa e na falta de entendimento de quem é o Cristo Redentor. Ok? Mas pensando no contexto mais para perto de nós, no contexto mais eclesiástico, o que eu quero apontar e dizer é o seguinte, o que a gente vai tratar no âmbito global aqui no estudo bíblico, é que quando a gente pega as Escrituras, inclusive da igreja, a gente tem que apontar e dizer, olha, eu estou falando de Deus que é assim, assim, assim nas Escrituras, que ele age assim, assim, assim. E também
quando o nosso estudo particular, na nossa casa, nosso estudo bíblico individual, a gente tem que buscar conhecer e perceber no texto bíblico quais são os atributos de Deus que estão em evidência naquele texto. Porque isso é o pressuposto básico. Deus está agindo naquele momento, daquele jeito que você está lendo, porque Ele tem essa natureza assim, assim, assim. Porque se a gente fizer um caminho contrário de olhar para a ação de Deus, para dizer quem é Deus, a gente cai no erro profundo. E a gente interpreta mal as Escrituras. Vejam bem, Moisés, em Êxodo, quando diante de Deus, chamado por Deus, Deus vai comissioná-lo, né, para pregar aquele povo, para se juntar aquele povo com o propósito de sair do Egito. E é muito interessante, eu acho muito chocante quando Moisés ele vai diante de Deus e vai perguntar lá em Êxodo: quando foram os filhos de Israel e lhes disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disseram: qual é o seu nome? E lhes direi. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Vejam bem, a gente lê esse texto naturalmente compreendendo as Escrituras como todos, sabendo quem é esse eu sou o que sou. E a gente sabe que Deus falou daquele modo para mostrar o seu poder absoluto para aquele povo. Mas perceba, quando Moisés chega para aquele povo e prega: eu sou o que sou, mandou para vocês. A pergunta é: mas quem é eu sou o que sou? Moisés, nos versos seguintes, vai dizer que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E com o tempo, aquele povo que não tinha o texto bíblico em mãos, vai compreender Deus por meio de suas ações, por meio da sua palavra que foi dirigida a Moisés para dirigir ao povo. O povo vai começar a compreender quem Deus é. Assim, meus irmãos, é um processo de aprendizado do estudo bíblico e é centrado em Deus. Por mais que você saiba que Deus é o grande eu sou, ou eu sou o que sou, para você compreender a dimensão disso minimamente, você precisa de uma caminhada com Deus. Você precisa olhar as Escrituras como um todo, para ver que conteúdo tem eu sou o que sou. Percebe como isso é bastante forte? Por isso que o estudo mais fundamental a ser desempenhado por mim e por você, ao estudar as Escrituras, antes de qualquer coisa, é estudar quem é Deus. Quais são os seus atributos? Quais são as implicações disso? Você estudando isso, compreendendo isso, todas as outras portas das Escrituras começam a se abrir. Problemas básicos, problemas mais graves, digamos assim, de compreensão, começam a ficar mais claros. Ok? Então, esse é o problema primeiro, que eu aponto quem é Deus. O que então fazer é fazer o estudo bíblico que é centrado em Deus. É levar Deus em conta, de modo que Ele se revelou nas Escrituras. Em tudo o que vamos refletir é partir dos atributos de Deus para encontrar em Deus mesmo as respostas para a nossa vida e o caminho para a sua glória. Então, cristãos, povo de Deus que se importa em conhecer as Escrituras como Deus é, nas Escrituras, deve conhecer a pessoa de Deus primeiramente conhecer Deus, quem Deus é. E naturalmente a sua vida de oração vai mudar, porque não só a compreensão de Deus, mas a linguagem bíblica vai vir para a sua mente. E você vai orar, vai passar a orar a Deus de maneira bíblica, de maneira mais centrada, de fato, a Deus. Mas isso começa com a compreensão divina, certo? Não começa com o misticismo para compreender Deus, porque quando se faz isso, se criam caricaturas de Deus. Não há compreensão divina. E isso que pessoas falam às vezes: mas estudar as Escrituras faz que a gente fique frio. Eu disse: você não estudou a Bíblia, não. Não é possível a pessoa falar com você. Porque quando você compreender Deus, quando você vai orar, é muito diferente. Você sabe o quão magnânimo Ele é. Não é possível seu coração não ter alegria, não ter temor, não passar emoções por sua mente. É impossível. O pessoal que às vezes fala assim: não, aí eu não estudo bíblico, esfria a pessoa, porque você não estudou as Escrituras. Estuda as Escrituras, é impossível seu coração ficar da mesma maneira. Não tem condições, não tem. Então a gente precisa conhecer as Escrituras, conhecendo quem Deus é. Eu acredito assim que o seminário deveria ter uma disciplina só para isso, os atributos de Deus. Um semestre, pegando 3 teologias sistemáticas só para estudar os atributos de Deus. Vamos por cima da outra, Pelo menos um semestre, para que a pessoa seja tão. A mente da pessoa fique encharcada assim.
Deus é isso. Que alguém falar, disse assim, não, mas Deus agiu assim, de maneira contrária às Escrituras, você diz, errado. Mas Deus é assim, de maneira contrária às Escrituras, está errado. Já sei que não é de Deus. Isso não brinda a gente dos erros, muitos erros, não de todos, mas de muitos erros. E também nos faz fazer um estudo, uma reflexão bíblica, que é focada em quem Deus é, e isso glorifica a Deus. Deus não é glorificado de qualquer jeito, Deus não é glorificado de qualquer conteúdo, de qualquer, achismo nosso. Deus é glorificado quando Ele é adorado da maneira que Ele é e do jeito que Ele determinou. É a única maneira de ser glorificado. Porque Deus não foi criado como os humanos, meus irmãos. Se Deus tivesse criado como você, aí Ele fazia o que quisesse, Deus ia glorificar do jeito que quisesse. Mas não é assim. Não é assim. E o segundo problema que eu aponto é que é a síntese, ou seja, a mistura de uma mente cristã com o ceticismo moderno. O que eu quero dizer com isso? É que nós, como cristãos, por vezes, quando vamos estudar as Escrituras, misturamos com conhecimento que nós temos filosóficos, ideológicos, o que nos ensinam na televisão, o que a gente acha. E tem um escritor cristão chamado Herman Doyle que dizia que quando isso acontece, a síntese das Escrituras com qualquer outro ensino que não é bíblico, as Escrituras perdem. Mas o que ele quer dizer que as Escrituras vão perder nessa síntese, nessa mistura? Não é que ela fica fraca, não, mas é porque em nossa mente ela perde lugar no nosso coração. E mais uma vez, ídolos e caricaturas são formadas de quem Deus é. Deixa eu tentar ser mais claro, meu irmão. Quando alguém que é cristão, que lê as Escrituras, mistura a Bíblia com alguma ideologia, por exemplo, seja ela de esquerda, de direita, de centro, qualquer coisa, que não seja, que ele vai assumir uma pauta ideológica, dizer assim, não, é assim que deve ser para melhorar a sociedade. É essa pauta desse partido X ou Y. Isso aqui está de acordo com as Escrituras. Quando ele faz isso, ele já cedeu as Escrituras para outra coisa. Isso impede que o estudo bíblico seja centrado em Deus. Porque a Bíblia, meu irmão, é exclusiva. Deus não compete com outra ideologia, não. Deus não divide sua glória com ninguém, não. De maneira alguma. Absolutamente Deus não divide com ninguém. Então, nesse aspecto, quando nós misturamos o ensino das Escrituras com outra coisa que não é bíblico, as Escrituras perdem o lugar do nosso coração. O pastor Parker, um pastor conhecido, britânico, ele disse no seu livro O Conhecimento de Deus, é um clássico, publicado pela cultura cristã, ele vai afirmar que a ignorância de Deus é responsável pela fraqueza da igreja hoje. E duas tendências seguem-se dessa realidade. A primeira, que as mentes cristãs, elas tornam-se conformadas ao espírito moderno. Então, por exemplo, eu escuto qualquer coisa que o mundo me diz e eu me conformo à forma daquele mundo, eu me coloco na forma daquele mundo. Ou tento me adaptar às Escrituras em forma daquele mundo. Então, isso, de maneira ainda mais pontual, o que o mundo ensina é que o discurso de Deus, por exemplo, ele é privado. Você não pode trazer Deus para um debate público, para a universidade, para não sei o quê. Mas isso é uma ideia mundana, porque todos os ensino contrário, as Escrituras são públicas e devem ser publicadas o máximo que se puder. Deixa eu dar um exemplo. E um outro segundo problema, o primeiro problema da conformação, mas o outro problema é o da semelhança que as mentes cristãs tornam-se com o ceticismo moderno. A revelação divina, ela acaba muitas vezes quando alguém se torna semelhante ao ceticismo, o cético, a pessoa que não crê nesse mundo. A revelação divina, ela passa a ser limitada por ceticismo. Você vai nas Escrituras sem crer nas Escrituras de verdade. Meus irmãos, quando essas duas situações, ou uma conformação que a gente tiver com o mundo, ou a tentativa de nós nos assimilarmos à nossa mente, nossa compreensão da realidade, nossa compreensão do mundo, nossa cosmovisão, quando isso é assemelhado a um cético, uma pessoa que não crê em Deus, mais uma vez, as Escrituras perdem o lugar do nosso coração. E em vez de orbitar em torno de Deus, nós orbitamos em torno do ceticismo. Jeremias 9,
24 vai falar que o que se gloriar, o que se alegrar. Glorie-se nisto e entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo, justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Salmos vai dizer: gloriai-vos no seu santo nome, regozije-se o coração daqueles que buscam o Senhor. Romanos, o apóstolo Paulo dirá: nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Glorie-se em Deus. Jeremias dizendo isso, salmistas dizendo isso, Romanos dizendo isso no Novo Testamento. Glorie-se em Deus, alegre-se em Deus por sua justiça, por sua bondade, por seu juízo na terra. Glorie-se em Deus, glorie-se em conhecê-lo. Que se você tem motivo de alegrar-se profundamente, de ter satisfação no seu coração, de dizer: tem alguma coisa de preciosa que eu tenho na vida e eu posso gloriar Cristo, conhecê-lo, pregá-lo, vivê-lo. Isso agora é central do Evangelho. E é algo que eu e você precisamos buscar cotidianamente. Então, para o estudo bíblico centrado em Deus, é necessário que se estude Deus de maneira séria, de maneira, de certo modo, focada e de maneira bíblica. Estudar as Escrituras centrado em Deus, para compreender as Escrituras, sempre nesse movimento, para que não se saia da pessoa de Deus em momento algum. Parker, esse pastor do CP, ele vai dizer que desconsidere o estudo de Deus e você sentenciará a si mesmo a viver tropeçando e cambaleando pela vida, como se tivesse de olhos vendados, sem nenhum senso de direção e nenhuma compreensão do que o serve. Desta forma, você pode desperdiçar a sua vida e perder a sua alma. Olha só, bastante impactante isso que o Padre falou, que quando a gente desconsidera o estudo bíblico de Deus, a nossa vida desanda. Isso pode custar a nossa alma. Isso custa a nossa alegria. A gente conhece pessoas, muitas vezes, que estão na igreja. Não é porque a vida dela está com problema, não, porque todo mundo tem problema na vida. Mas a maneira como ela vê a vida, a maneira como ela compreende os seus problemas, que faz muita diferença. Quando essa pessoa, muitas vezes, na igreja, ela não está centrada em Deus e não olha para a sua realidade por meio da luz de Cristo, por meio do Evangelho, por meio das Escrituras, meu amigo, que sobra lamúria, tristeza, reclamação, e muitas vezes fofoca e outros pecados mais, estimação. Porque há muito tempo gasto em coisas pequenas, em coisas desnecessárias, quando o que é mais importante ele é relegado em segundo plano, ou ele é privatizado num momento específico da vida, ou na verdade devia ser central, meus irmãos. Então, as Escrituras devem ser central. O Evangelho é central, deve ser na nossa vida. Charles Spurgeon, com 20 anos de idade, ele pregou o seguinte: 20 anos de idade, está dizendo isso. O estudo apropriado do cristão é a atividade, a mais elevada ciência, a mais sublime especulação, a mais poderosa filosofia, que jamais poderá ocupar a atenção do Filho de Deus. É o nome, a natureza, a pessoa, a obra, os feitos, a existência do grande Deus, a quem ele chama de seu Pai. É um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos ficam perdidos em sua imensidão. Uma vez eu falava com um colega meu da universidade: você não considera os estudos que a gente faz aqui difíceis, complexos e tudo mais. Vai estudar as Escrituras, vai estudar Cristo nas Escrituras para tu ver. Dá para fazer teses de doutorado, meu amigo, tu vai aprendendo tudo. Que a imensidão, tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele. Sabe quando eu falei isso para ele, ele disse: uau, o Evangelho, as Escrituras tira isso. Uau, algo muito grande que eu preciso. Ora, sabendo disso, a gente também tem que ter consciência que isso, o conhecimento de Deus, como eu falei no começo, é curioso também. E eu faço aqui um parênteses para dizer que isso, o conhecimento de Deus, se ele não for acompanhado de prática penosa, da oração, da vivência da palavra e tudo mais,
Isso pode levar a nossa condenação também. Thomas Watson, publicando, ele vai dizer que ele disse que, preste atenção nessa frase, o estudar unido a um mau coração é como uma bela face com câncer no peito. Estudar unido a um mau coração é como uma bela face com câncer no peito. Conhecimento sem arrependimento não passa de uma tocha para iluminar os homens até o inferno. Claro, porque o conhecimento de Deus que salva, que faz esse uau, traz o vislumbre, traz o encantamento, traz a glória, sabe? Tudo isso que eu estou falando aqui também pode trazer condenação daqueles que não se arrependem dos seus pecados e não creem em Cristo para a sua salvação. Meus irmãos, o conhecimento de Deus deve mudar nossa vida, nos alcançar tal bom, que a gente estenda a mão como mendigo e diga: Cristo, tu és tudo que eu tenho. E se o Senhor não me salva agora, eu estou perdido. O estudo bíblico tem que fazer isso, tem que trazer isso no nosso coração, porque senão a Bíblia não foi estudada adequadamente. Tem que mudar a nossa vida, e tem que trazer no nosso coração um senso de quebrantamento, de pecado é tão severo, tão profundo, tão, sabe, contrários a Deus, que se Cristo não estiver a mão agora, eu estou perdido, eu vou morrer. E se isso não acontecer, meus irmãos, esse estudo bíblico pode iluminar o nosso caminho do inferno. Por fim, o estudo bíblico deve ser pessoal, porque Deus é um Deus triuno, 3 pessoas com Deus. Tem algo bastante interessante no livro que Jonas Madureira publicou, chamado Inteligência Humilhada. Uma coisa que ele me chamou bastante atenção foi quando ele vai falar no estudo bíblico em segunda pessoa. O que é isso? É que o verdadeiro estudo bíblico, que é centrado em Deus, é aquele que deixa de falar de Deus como terceira pessoa e passa a falar tu, ó Deus, em segunda pessoa. Sai daquela coisa, do estudo em si, e falar: eu estou estudando de alguém que é assim, assim, assim. Passa a uma linguagem que, ó Deus, tu és assim, assim. Percebe? A doxologia, o estudo bíblico leva a doxologia, isto é, a adoração. Quando nós adoramos a Deus cantando ou em oração, a gente tem que falar em segunda pessoa. Tu, ó Deus, é assim. Não é, Senhor, eu aprendi uma terceira pessoa que tu é, que você é assim, que o Senhor das Escrituras é assim, como se fosse algo estranho. Não. O estudo bíblico centrado em Deus, ele leva esse senso de encantamento tão bom que você vai orar e vai perceber Deus em segunda pessoa. Tu, ó Deus, tu, ó Deus, tu, ó Deus. Não é um objeto de estudo, como se fosse, sabe, uma coisa que eu vou fazer um estudo imparcial da universidade, uma pesquisa. Não. Deus é uma pessoa para se relacionar. 3 pessoas no caso. Isso é muito importante. Meu pai disse que o conhecimento de Deus baseado na Bíblia é a combustão que sustenta o fogo das afeições por Deus. Esse fogo, quando a gente compreende o que Deus é, quando a gente ora e se relaciona com Ele em segunda pessoa, isso aquece o nosso coração. É um estudo que deixa de aprender sobre Deus e passa a aprender diante de Deus. A percepção de que a pessoa está ali diante de Deus, como Ele é. Meus irmãos, meu tempo aqui se foi, mas eu gostaria de concluir e dizer o seguinte: quando nós tomamos ciência da seriedade, da dificuldade, do perigo, que é estudar a fundo quem Deus é, talvez a primeira reação seja de real temor. Deve ser, de algum modo, porque nós precisamos de um senso de desespero para esticarmos a mão para Cristo. Porque Cristo é revelado aos simples, aos quebrantados de coração, aos humildes, e Ele resiste profundamente aos soberbos. Diferentemente daquilo que você falando, dessas conversas que Morgan Freeman no seu documentário, o nosso Senhor é bom, amoroso e gracioso. Deus não se escondeu de nós. Ele revelou sua face na face sangrenta de Cristo. De modo que nós sabemos ali que Deus é um Deus pessoal, todo-poderoso e pessoal. Portanto, o estudo bíblico, na verdade, meus irmãos, é apenas uma conversa, é uma busca, é uma empreitada de conhecer para amar o mais. É a tentativa de nós
pequenos e pecadores que somos, respondermos em oração, por meio de Sua palavra, a partir de quem Ele mesmo é. Tu és meu Senhor, e eu sou teu. O meu único desejo é te conhecer, crescer na memória dele. Então o estudo bíblico deve provocar isso. O estudo bíblico é centrado em Deus, que parte de Deus, deve provocar encantamento, visão de Deus, sabe? Desejo, afeições, as nossas emoções devem ser direcionadas para Deus. Isso muda tudo. Então nós vamos orar agora, analisando esse momento, né? Antes de abrir uma pergunta, né? É isso. Espero que os irmãos tenham sido abençoados. É isso. Nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a possibilidade de sermos chamados filhos do Senhor, filhos do Altíssimo, embaixadores de Cristo, ó Deus, sacerdotes, profetas, para pregarmos a tua palavra, ó Deus. Obrigado, Senhor. O reino do Senhor, Deus, a tudo supera, Senhor. Como foi cantado aqui, Senhor, como foi dito aqui, nós glorificamos o teu nome, porque sabemos, ó Deus, que tudo isso é teu. Veio daqueles Escrituras vieram de ti, o Senhor nos criou. Nós só existimos assim porque o Senhor nos criou. E mesmo que deformados por um pecado, nosso coração, nós ainda te desejamos. Muitas vezes rodeados por uma multidão de pecado, Deus, nós olhamos para o céu e contemplamos a tua glória em Cristo. Cristo, devido a Ele, ó Deus, por conta dEle, para a glória dEle, o Senhor revelou a tua face, na face sublime de Cristo. Ele pisou seus pés santos no lamaçal do nosso pecado, se esticou naquela cruz e morreu no nosso lugar. Cristo, aquele carpinteiro humilde, que nasceu na manjedoura, que cresceu humildemente, que confundia os estudiosos da época e que hoje confunde tantos. Aquele carpinteiro com uma mensagem tão simples, que amparou os pobres, cuidou da viúva, ressuscitou pessoas leprosos, foi a cruz de Calvário e morreu por nós nos gloriamos dele. É por conta dele, e o estudo bíblico é aceitado nele, para ele, porque dele, por ele são todas as coisas. Nós te gloriamos, ó Deus, nessa manhã. Nós te damos graças, ó Deus, por essa oportunidade. Perdoa os nossos pecados, perdoa, Deus, porque nós nem sempre temos em mente essa realidade em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a viver uma vida que honre mais o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos, ó Deus, em modo semelhante a Cristo. Nos ajuda, Deus. Vem em nosso favor. Abençoa essa igreja, Deus. Abençoa os irmãos. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.